E o Rio de Janeiro está em guerra. Nós sabemos, no dia 23/10, agora segunda-feira, o Rio de Janeiro estourou várias situações horríveis. A narcomilícia no Rio, os fatores que acirram a disputa na zona oeste da cidade. A BBC News Brasil correu e fez um excelente artigo para você entender exatamente quais são os pontos que estão acontecendo, por que isso vem acontecer do nada. Dizem que é por causa de uma morte de um sobrinho de uma das pessoas que eram ali líderes, mas vamos entender exatamente o que está em jogo, o que está acontecendo agora nesse exato momento, com a melhor reportagem de todas, que é a BBC News Brasil, que tem a melhor credibilidade do mundo em termos de jornalismo coerente, jornalismo que é simplesmente a informação de verdade. Então eu peço apenas para me diminuir ali para as pessoas que querem, inclusive, acompanhar não só o áudio, mas também ler comigo. Pequena reação sempre para não tirar a exclusividade e também não ter aí alterar os fatos que estão dentro desse grande artigo que é sempre escrito de forma imparcial, apenas a notícia. Vamos lá. O título é Narcomilícias do Rio de Janeiro, os fatores que acirram a disputa na zona oeste da cidade. Olha aqui uma foto de como está lá agora, o caos instalado na cidade maravilhosa. E a descrição dessa foto é: câmera de segurança da Polícia Militar do Rio mostra um dos ônibus incendiados na zona oeste da cidade. Wilson Tosta, do Rio de Janeiro, para a BBC News Brasil. Ele escreve exatamente isso. Vamos lá. A zona oeste do Rio de Janeiro vive nesta segunda-feira, 23/10, mais um episódio dos violentos confrontos de grupos criminosos com a polícia ou entre si pelo domínio da região. Quase 30 ônibus, agora às 9 horas, são quase 30 ônibus em diferentes pontos da zona oeste. Foram alvos de incêndios criminosos e levaram a capital fluminense ao estágio de mobilização, quando há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Os incêndios teriam sido provocados por criminosos que represaliam a morte de Matheus da Silva Rezende durante trocas de tiros com agentes. Também nesta segunda-feira, conhecido como Faustão ou Teteu, ele era sobrinho de Zinho, chefe de uma das principais milícias da região. O governador do Rio, Cláudio Castro, do PL, afirmou em entrevista coletiva no início da noite da segunda-feira que Matheus foi morto em uma operação da Polícia Civil, cujas unidades agentes Castro parabenizou por neutralizarem um dos maiores criminosos da atualidade no Rio de Janeiro. Segundo o jornal O Globo, Faustão era considerado o segundo homem da hierarquia da milícia e seria o principal encarregado nas disputas entre bandos rivais da Zona Oeste. O tópico tem distinção entre milícias e tráfico. Para a polícia já não há mais distinção entre milícias e tráfico, porque ambos imitam os modelos de negócios um de outro, o que pode ter sido um motor para a escalada de mortes e outros crimes violentos na área dos últimos meses. O Comando Vermelho, CV, facção criminosa originalmente focada no tráfico de drogas, agora se alia aos milicianos da Zona Oeste pelo controle da comunidade na região. Ter o domínio da área significa poder explorar o comércio ilegal de drogas, de produtos e serviços, como venda de gás, de botijão, acesso à internet, transportes por van e outros, agora feito por milicianos e traficantes indistintamente, de forma indistintamente. Neste mês, outros episódios relacionados à intensificação desses conflitos na Zona Oeste estão a triplo do assassinato de médicos na orla da Barra da Tijuca, no começo do mês, e o desvio de armamento do Exército em São Paulo na semana passada. Segundo a Polícia Civil, as armas furtadas dos militares provavelmente seriam usadas na disputa pelo controle territorial de favelas da região e que ocorre há mais de 1 ano e meio. Na disputa em que o armamento do Exército seria usado está uma narcomilícia da Gardenia Azul, agora ligada ao Comando Vermelho. Foi no bairro em que foram encontrados mortos 4 suspeitos da chacina de 3 médicos de São Paulo no dia 5 de outubro. A execução teria sido ordenada pela cúpula do Comando Vermelho de acordo com a polícia, porque a ação não atingiu seu objetivo, a eliminação de um rival, e chamou atenção para atividades da região. A Polícia Civil afirma que sua principal linha de investigação é de que um engano causou o ataque e morte dos ortopedistas Diego Ralph Bonfim, irmão da deputada federal Samia Bonfim, Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro de Almeida, além de ferimentos graves no também médico Daniel Proença.
Perseu teria sido confundido com Taylor Barbosa, um miliciano rival dos autores da chacina e que foi recentemente solto da prisão. Os 4 médicos bebiam em um quiosque na calçada oposta do Hotel Windsor, onde estavam hospedados para um congresso de ortopedia. Um salto nos crimes violentos na Zona Oeste. Esse conflito entre grupos criminosos gerou nos últimos meses uma escalada de mortes e outros casos violentos na área. Os efeitos já aparecem nas estatísticas de violência. Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado apontou que 1º de janeiro até às 12 horas do dia 20 de outubro de 2023, quando a contagem foi encerrada, ocorrer na Zona Oeste do Carioca. Olha os números. São altos, hein? 241 mortes e homicídios. 129,9%, 129,5% sobre 105 do mesmo período de 2022. 103 chacinas com 47 mortes. Quase 300% a mais do que os 12 em quase 4 massacres no ano anterior. Nossa. 728 tiroteios, 55%, 55,88% a mais que os 467 do ano passado. Em comparação à Zona Sul, a mais rica do município registrou no mesmo período 6 mortos em homicídio, o dobro do ano anterior. Nenhuma chacina, como foi em 2022. 47 tiroteios, menos 4 casos, queda de 8% sobre os 51 em 2022. Abre aspas. As disputas na região explodiram após a morte de Elco Wellington da Silva Braga, chefe da principal milícia, em junho de 2021, afirma o Instituto Fogo Cruzado em texto sobre o levantamento. Abre aspas. O irmão dele, Zinho Luiz Carlos da Silva Braga, e um ex-aliado, Tandera, Danilo Dias Lima, passaram a disputar bairros. Com a milícia fragilizada, o Comando Vermelho passou a tentar tomar as áreas. Disputa entre Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, é uma das mais críticas. Segundo Carlos Inhaga, o coordenador regional do Fogo Cruzado, a disputa entre esses grupos na Zona Oeste do Rio não começou agora, mas se intensificou pela entrada de novos atores na disputa pelos territórios. Antes, era dominado por uma milícia, afirma ele. Hoje, tem facções do tráfico entrando, a morte de Elco gerou um grande cenário, não existe vácuo de poder. Determinadas ações, como a morte de um antigo chefe da milícia, têm consequências pelos dados históricos do Rio de Janeiro. O pesquisador Daniel Hirata, do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, GINE-UFF, diz que as mortes violentas na região de Jacarepaguá e Barra da Tijuca afetaram os indicadores gerais de violência do sudoeste do país. Segundo o monitor de violência do G1, homicídios caíram 3,4% no Brasil no primeiro semestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. A queda se deu em quase todas as regiões, exceto foi o sudeste, onde os assassinatos cresceram. Na região maior, o aumento ocorreu justamente no Rio de Janeiro, 17%. Os dados de 2022 e 2023 mostram que tivemos uma reversão da tendência nacional no sudeste, que foi afetada pelo Rio, diz ele. Abre aspas. E quando olhamos, vemos que o aumento se deu mais na zona oeste da capital e em alguns municípios da Baixada Fluminense. Liga da Justiça. A maior milícia do Rio, então chamada Liga da Justiça, começou a atuar há pelo menos 15 anos, dizendo que tinha o objetivo de combater o avanço do tráfico de drogas. A organização criminosa foi criada pelos policiais que expulsaram traficantes e dominaram bairros da região. Policiais civis, militares, bombeiros, guardas municipais e integrantes das Forças Armadas, além de criminosos comuns, integravam o bando. Em alguns casos, tiveram apoio dos moradores. A quadrilha cobrava, por meio de intimidação e violência, taxas ilegais de moradores e comerciantes a pretexto de combater o crime. Os milicianos também impunham a venda de produtos como gás e botijão e água mineral, em serviços como acesso clandestino à internet, TV a cabo pirata e transporte por vans. Com o aumento, transformaram o domínio em poder político e conquistaram mandatos parlamentares. O modelo foi replicado em outros bairros por outros criminosos. O chefe do grupo criminoso original, segundo a Polícia Civil, era Natalino Guimarães, que se elegeu deputado estadual, e seu irmão Jerônimo Guimarães, o Jerominho, que foi vereador na capital fluminense. Com base literal no bairro de Campo Grande, ambos sempre navegam ter ligações com crimes e qualquer outra atividade. Negavam ter ligações com crimes e outras atividades ilegais. Natalino foi preso ainda no mandato ao qual renunciou. Depois de cumprir 10 anos de cadeia por vários crimes, entre eles a formação de quadrilha, os dois desistiram das carreiras parlamentares, embora tentassem influir na política. Cumpriram suas penas e foram soltos. Jerominho foi morto a tiros em agosto de 2022 em um ataque a tiros na rua durante o dia. Na época em que os irmãos Guimarães estavam na cadeia, a chefia da Liga da Justiça foi assumida pelo Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes.
Policiais atribuem a ele a entrada da milícia na zona oeste do tráfico de drogas. Três Pontes foi morto pela polícia em abril de 2017. Seu irmão, Elko, assumiu o comando da Liga, expandiu os negócios e se tornou o criminoso mais progrado do Rio de Janeiro. O nome do grupo foi mudado para Bonde do Elko. Elko foi morto durante a operação policial em 2021. A quadrilha então passou a ser comandada por seu irmão e Três Pontes, Luiz Carlos da Braga, o Zinho. Mas o bando rachou. A dissidência chefiada por Danilo Dias Lima ou Tandera, que era aliado de Elko. Os dois grupos começaram a guerra pela Zona Oeste. Há mais de um ano com assassinatos, tiroteios e destruição de vans controlados pelos rivais. Com a entrada de traficantes de outros bairros, o confronto se agravou. A facção Comando Vermelho investiu no conflito. São dela os criminosos que se aliaram aos narcomilicianos da Gardenia Azul, a origem de algozes dos médicos. Fronteira urbana. Antiga zona rural do Rio de Janeiro, a Zona Oeste concentra a maior parte da população da cidade. É uma área de urbanização relativamente recente, acelerada a partir dos anos 1990, uma fronteira urbana. Algumas características da região ajudaram no desenvolvimento dos grupos criminosos. O modelo de negócio dessas quadrilhas a partir do domínio territorial armado focava loteamentos, compra e venda de imóveis e oferecimento de serviços de infraestrutura. Tudo estava por ser feito na Zona Oeste, explica Hirata. As milícias intermediavam. Outro fator que impulsionou esses grupos criminosos foi que boa parte dos investimentos feitos por os grandes eventos nos anos de 2010, Copa do Mundo, Olimpíada, Jornada Mundial da Juventude, se deu na Zona Oeste, observa o pesquisador. Isso levou à valorização acelerada dos imóveis situados naquela região, o que favoreceu os milicianos. No mesmo período, a política de unidade de polícia pacificadora, a UPP de atuação comunitária, pôde, para desarticular quadrilhas, não focou na área. Quase todas foram instaladas em áreas de tráfico. Apenas uma, no Jardim Batã, foi montada na Zona Oeste. A Zona Oeste, abre aspas, a Zona Oeste se tornou mais homogeneamente miliciana, diz Hirata. Agora tem a disputa ali, depois da morte de Elko. Houve uma disputa pela sucessão ainda em curso, pelo Zinho, Tandera e outros. Isso ajuda a entender os casos dos médicos. Sem diferença, é o tópico final. A Polícia Civil do Rio afirma que tem feito um trabalho intenso de combate aos milicianos na Zona Oeste, o que teria desestabilizado o grupo criminoso daquela região. Enfraquecido, menores e mais capitalizadas, as milícias, segundo as corporações, teriam procurado alianças com traficantes. As ações dos grupos na região, de acordo com a Secretaria da Polícia Civil, são monitoradas de várias formas. Agentes da Subsecretaria de Inteligência, da Delegacia de Repressão Entorpecentes, DRRE, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas, da Organização de Inquéritos Especiais do DRACO e também da Delegacia Local acompanham as ações dos suspeitos. Segundo a polícia, isso resultou na neutralização e prisão de criminosos, além de ações contra fontes de recursos dos criminosos. O prejuízo teria chegado a 2,5 bilhões de reais em 2 anos. Por nota, a Secretaria da Polícia Militar informa que a corporação, abre aspas, vem empreendendo esforços no combate à criminalidade, fecha. Segundo o texto, abre aspas de novo, com a ação de inteligência pautadas em critérios técnicos e pelo previsto na legislação vigente, tendo como precaução central a preservação de vidas, fecha. Abrindo novamente aspas, os dados relativos à letalidade nos últimos meses está diretamente ligado às disputas territoriais entre grupos criminosos rivais, principalmente na zona oeste do Rio de Janeiro, afirma a PM na nota. Neste contexto, a corporação destaca incessantes ações conjuntas com a Secretaria do Estado de Polícia Civil para estabilizar as localidades, assim como localizar e retirar de circulação os marginais envolvidos em tais mobilizações. Segundo a nota, desde o início de 2023, abre aspas, a Polícia Militar apreendeu quase 25 mil pessoas, apreendeu quase 3.200 adolescentes, mais de 4.600 armas de fogo e 389 mil fuzis foram retirados das ruas. Eu quero frisar isso aqui. Em 2023, a Polícia Militar diz que prendeu 25 mil pessoas, apreendeu 3.200 adolescentes, foram mais de 4.600 armas de fogo, apreendidas também, lógico, e 389 mil fuzis que foram retirados das ruas. É uma faixa de Gaza, Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. Que lamentável.